Bom, primeira perguntinha aberta, eu queria que vocês falassem para o pessoal quem é o primeiro BPE e qual que é a missão. O primeiro Batalhão de Polícia do Exército, ele é uma organização militar diretamente subordinada ao Comando Militar do Leste. Somos vinculados diretamente a esse comando. E a nossa missão é prover o apoio de polícia do Exército para as atividades operacionais desse Comando Militar de área. Temos nossas atividades funcionais de polícia do Exército. Uma delas é o apoio à mobilidade, que entra aí o trabalho do nosso pelotão de escolta com as nossas motocicletas Harley Davidson. Tenente, fala um pouquinho sobre o pelotão de escolta, como é que é a função de vocês? Então, o pelotão de escolta ele é a fração dentro do primeiro BPE que é especializada na escolta de comboios, autoridades, né? É o que a gente carinhosamente chama de o pelotão de motos, né? Porque é o pessoal da moto, quando se fala em moto, o primeiro BPE é o pelotão de escolta. Maravilha, maravilha. Bom, vocês têm lá o estágio de motociclista militar, né? Que é onde é formado o batedor e que virá fazer a escolta no futuro. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O estágio, ele tem a duração de 10 semanas, em média, né? E o processo de seleção, ele se inicia por um teste de entrada. O camarada tem que ter a carteira nacional de habilitação válida, né? Todos são maiores de 18 anos, porque tem que ter incorporado ao Exército. Atualmente, o soldado do efetivo variável ou o cabo do efetivo variável não pode fazer no seu primeiro ano, porque ele está em formação ainda, a formação do soldado policial do Exército. A partir do seu segundo ano de caserna, ele pode fazer o curso. O detalhe é que o estágio ele abrange tanto oficiais como sargentos, cabos e soldados, todos no mesmo estágio. O curso é feito conjunto, de forma conjunta. Não há diferenciação das matérias, das provas, é todo conduzido de uma forma só. E é dividido em fases. Você podia falar das fases aí? Isso, o estágio tem em média 9, 10 semanas, né? Que é dividido em duas partes. A gente chama de parte de pista e parte de rua. Na parte de pista, a gente começa avaliando o camarada, para ele entrar, ele tem que ter certa habilidade na moto, né? A gente tem um teste inicial, no qual muitos já ficam pelo caminho. Aí na primeira semana a gente tem toda aquela atividade administrativa, tem umas instruções teóricas de trânsito, de APH, e a gente começa depanagem mecânica, a gente ensina o básico ali, porque o cara que está na moto, muitas vezes ele vai estar no terreno sozinho, então ele tem que saber pelo menos o básico para poder sanar uma pane na moto e continuar a tocar a missão, né? Depois disso começa a fase de pista, que é onde começa a aumentar a dificuldade do estágio. Dentro do batalhão mesmo a gente faz a pista de baixa velocidade. A gente foca muito na técnica do camarada aprender a controlar a moto. Então ele aprende a técnica de tração, ele aprende a andar em espaços pequenos, que é a baixa velocidade, com a pista de cone. E na primeira semana tem uma prova, desliga. Na segunda semana aperta-se a pista, fica cada vez mais difícil, desliga. Depois disso, depois que o camarada realmente ele aprendeu a dominar a moto dele, a gente vai para um cartódromo, que a gente começa a ensinar a parte de alta velocidade e frenagem. Ali a gente aproveita mais ou menos 3 dias full, né? Começa de manhã, escureceu, a gente está parando. Ali a gente tem um ambiente seguro para conseguir explorar a parte da velocidade, né? Um ambiente mais controlado. E a gente ensina as técnicas de alta velocidade. Quem sobrevive ali, né, que passa na prova, ele vai para a fase de rua. Aí a fase de rua tem 3 ou 4 semanas, o camarada começa a fazer a escolta em si. A gente começa dentro do batalhão, sem moto, a gente ensina a teoria e começa bem devagarzinho, botando a prática. Começa sem moto. Cone, aqui é um ponto, começa a simular as vias, começa a visualizar. Um beabazinho, né? Que vai isso, fazendo dentro ali. do batalhão, bem simples, bem rapidinho ali o cara... Entendeu? Coloca a moto. E a gente faz dentro do batalhão. Isso é o primeiro dia. Aí o camarada, ele entendeu como é que funciona mais ou menos ali. A gente vai para um local menos movimentado. Aqui no Rio de Janeiro a gente faz na Ilha do Fundão. O camarada começa a fazer escolta no quarteirão. Aí vai aumentando e vai evoluindo, né? Ao longo dessas 3 semanas, vai evoluindo até o momento que o camarada ele vai sair do batalhão, que é na Tijuca, vai escoltar até o seu PESP, que é em Niterói, vai escoltar da Tijuca até o CAEX, que é na Marambaia, ou seja, um itinerário muito longo, né? Então a gente vai fazendo dessa forma longo e complexo. Em horários de trânsito, horários de pico, porque justamente as autoridades, quando tem que se deslocar, no caso de escolta de autoridade, porque não é somente isso que o batalhão faz, né? O pelotão de moto não escolta somente autoridade, mas no caso de escolta de autoridade, a importância é a fluidez do movimento. É você não interromper o movimento, não parar o comboio e manter uma velocidade constante.
Então é interessante que durante o curso isso é reproduzido na real. E procuramos também seguir alguns itinerários que normalmente são utilizados no aeroporto e algum local de evento, que já é de costume, né, para que vá pegando ali durante até o curso esse know-how do que tem que ser feito com a dificuldade real diária. Por isso essa primeira fase ela é muito importante, porque o camarada ele partir para a moto em alta velocidade, para as recuperações, fechar vias de alta complexidade de tráfego, ele tem que ter total domínio da moto. Para ter esse total domínio da moto, você não começa correndo, você começa engateando para depois andar. Né? Então, como ele falou, é baixa velocidade, as pistas são muito técnicas, elas fazem um casamento ali de tempo com falta, você não pode tocar no cone, pode botar o pé no chão, é o domínio total da moto. Quando apresenta esse domínio total, é que vai partir aí realmente para essa fase ruim. Então já tem um grau de segurança durante o estágio, ele é muito grande. Difícil mesmo, nós temos acidente nenhum praticamente dos 2 anos de comando, teve nenhum acidente que envolvesse queda em alta velocidade ou que machucasse alguém que fosse desligado do curso. Porque o camarada, quando ele vai para essa parte de rua, ele já está muito preparado, tem total domínio da moto. Coronel, uma pergunta. No caso, seria mais indicado que a pessoa que está fazendo esse treinamento já tivesse uma vivência grande com moto, ou isso traria vícios? Pode ser um problema por conta dos vícios. Tem alguns vícios que a gente vai corrigindo, e a gente corrige especialmente na fase de pista, né? Até na postura na motocicleta. Tem aquele pessoal que tem o hábito de andar com o pé para fora. Então a gente vai corrigindo isso na fase de pista. Quando chega na fase de rua, o cara já perdeu esses vícios, né? Só que o cara, para ele conseguir sobreviver no curso batedor, ele tem que ter vivência na moto. Porque a exigência técnica é muito grande. Né? Pegasse do zero ia ser muito mais às vezes difícil. É um camarada que realmente anda muito de moto na vida civil dele, ele chega achando que do jeito que ele anda na rua, ele vai conseguir passar nas nossas pistas. Então, ele toma aquele baque inicial de ver, pô, eu não tô conseguindo passar, tem que escutar o que o instrutor tá falando. Aí ele escuta, ele aprende, e quando ele chega na rua, ele já não tem mais esses vícios. Né? Legal. Essa parte de alta velocidade, você falou que é no cartódromo, né? É aonde que vocês fazem? Tem ano que a gente faz em Guapimirim, tem ano que a gente faz em Volta Redonda. Volta Redonda, né? E é o quê? Uma parceria lá? Como é que é isso? É uma parceria, outras instituições também fazem lá. Os donos do cartódromo, eles sempre ajudam as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública. Né? Até porque as Forças Armadas gozam aí de um como é que eu posso dizer? A população gosta muito, né? Muito a favor das Forças Armadas e das Forças Auxiliares também. E eu acho que isso aí ajuda, né? A credibilidade a palavra era essa, a credibilidade que vocês gozam, acho que ajuda muito na instrução, né? Bom, e o que faz um batedor? Explica aí, porque tem gente que gosta de andar de moto, vê o batedor passando, mas não sabe direitinho como é que é a função. Qual é a função do batedor? A função do batedor, por definição, ela é bem simples. É proporcionar trânsito livre. Então eu tenho um comboio que vai se deslocar de um local até o outro. E a missão do batedor, ela é proporcionar o trânsito livre. Muita gente confunde e acha que é a segurança. A segurança é uma consequência do trânsito livre. Né? Quando você tem um trânsito livre escoltado por batedores, dificilmente o comboio vai desmembrar, ou seja, uma viatura vai ficar para trás, né? Ou vai ter algum tipo de acidente. Então a missão do batedor é proporcionar trânsito livre. A definição é uma atividade complexa, mas a definição é bem simples.